Tamo online de novo. You know we don't play, stay out the way. Segunda que vem já tem episódio novo, todas as segundas-feiras estaremos juntos. Five-star cream of the crop, gourmet spot, gon' put the cherry on top. This one can't be stopped, giving them shock. It's really Muito like boa that. tarde, boa noite ou bom dia. Não sei qual horário que você está assistindo, né, meu host? Como é bom te ter aqui, meu caro. O meu host favorito é você. Sempre estou presente. É isso. Eu empresto essa cadeira aqui para algumas pessoas, mas... eu Mas sempre ela é volto. sua, tá? É, o empréstimo aqui é caro, tá? É verdade. Um aluguelzinho tá tranquilo. E aí? Tudo como certo? tá? Tudo certo. Vamos falar de negócio hoje? Com certeza. Hoje o convidado é especial, viu? É, Depois- dobradinha, né? Depois vamos falar pro Gui colocar aqui, ó. Coloca aqui, Gui. Episódio 10. O número 10. Número 10, ele estava aqui presente. Lá no Caramba. comecinho do mês, hein? Ou seja, a gente tá próximo dos 60. Talvez esse seja o 60. É. Há 50 episódios atrás, ele tava aqui com a gente, contando a história. É o verdadeiro 10 e faixa. viu? É isso. Vocês vão entender o porquê. Então, se você quiser ouvir a história dele completa, você assiste o episódio 10, porque aqui a gente vai adentrar mais na parte de negócios mesmo, né? É Falar isso aí. sobre o futuro, como que ele tem visto, enfim. Mas antes da gente apresentar, eu preciso falar, lógico, da M Dias, que é quem produz todo esse podcast, que tem toda essa estrutura pra gente fazer e acontecer. E além disso, é lógico, pode atender a sua empresa aí com toda a parte de gestão de mídias, criação de conteúdo, tráfego pago, eventos também, que é um braço que a gente tá bem forte, né, João? E Vocês- evento, eles mandam bem, viu? Faz toda a cobertura, Same foto day. em tempo real. Entra ali, Publicação direta. pega o QR Code, já consegue pegar as fotinhas, postar no Instagram. Diferenciado, né? Estrutura o time boa. vai forte, né? Boa. E uma novidade pra você, né? Primeiro episódio seu, sabe com quem? Com a Stanley, cara. Ó, Um brinde. Um brinde. A Stanley, que tá junto com a gente aqui, Stanley Vale Sul Shopping e Colina Shopping. Agora a água fica gelada pro nosso convidado durante todo o episódio. Então, se a gente ficar 7 horas conversando aqui, a água vai estar gelada. 7 horas com a aguinha gelada. Não tem jeito. E você, empresário, empreendedor aí, que quer dar um bom presente para seus colaboradores, clientes, a Stanley tem um produto que é o produto que faz toda a personalização do seu copo e te entrega algo assim. Eu sei que muita gente Diferenciado. utiliza esse tipo de copo aqui, mas só a Stanley é a Stanley, viu, galera? É diferente, tá? É isso. Vale Sul Personalizado, Shopping, hein? Colina Shopping. Fechou? Vamos apresentar? Bora. Uma salva de palmas, então, que dispensa apresentações, na verdade, para ele que está aqui com a gente mais uma vez, Renato da Ponte. Seja bem-vindo. Renatão, Tudo bom, Leandro? tudo bem? E você, Bom, João. Renato? Tava com saudade da gente? Já estava com saudade. Quando você me enviou a mensagem, eu falei, não, faço questão de voltar lá. É uma parceria que a gente começou lá no início, tanto de vocês quanto na jornada da Pontes também. Foi o primeiro ano da Pontes. É um prazer poder estar aqui e, quem sabe, poder colaborar com vocês e com nossos ouvintes, telespectadores. Acho que deve estar no podcast também, no Isso, YouTube, tudo. né? Então, Então é isso, É ó. isso. Você que está nos assistindo, já pega aí papel e caneta igual eu tô aqui, porque com certeza Vai ter a gente vários sempre insights. compartilhou isso, né? Que um dos episódios mais importantes, acho, pra gente, desde o início, foi o com você, porque Que a gente legal. tirou muita coisa, assim, Foi mesmo. de uma história incrível que você tem aí de gestão, liderança e tudo. E hoje a gente vai falar um pouquinho mais de tudo que aconteceu aí nesse meio tempo. A Ponte está voando, a gente está acompanhando e a gente quer saber tudo que acontece ali com a mente por trás de tudo isso, né? Hoje você ocupa o cargo de CEO da Pontes. exato, eu não uso muito o termo de CEO, acho muito formal demais, às vezes distancia esses títulos, né? Mas eu uso como o título lá de líder da Pontes, né? Tenho a liderança comercial que está comigo agora também diretamente e tô lá, é assim, a gente evoluiu muito nesses últimos 2 anos e 3 meses. Contar um pouco da história, do que aconteceu, do que está acontecendo e do que está por vir, né? O maior prazer. É isso que eu ia perguntar, né? Pra ser bem exato, ele veio no dia 22 de julho de 2024. Na época, ele falou que ele tinha 100 funcionários, que estava começando. Eu acho que agora já mudou totalmente o cenário, né? O espaço ali já está ficando pequeno para vocês. Conta como Realmente. que foi essa evolução aí. Na verdade, assim, no nosso negócio, às vezes, tem alguns negócios que você fala, poxa, evoluir tanto número de funcionários, às vezes não é tão produtivo. Mas no nosso negócio é uma venda de um produto muito específico, eu preciso da relação humana, né? Então, imagina que a gente estava com 100 funcionários em julho de 24 e hoje a gente alcança o número de 400 funcionários. Caraca. E só esse ano a gente fez uma renovação muito importante lá. Redimensionei as áreas comerciais, as áreas de apoio também, né? Então, eu tenho
Estou lá na área de operação, é a área de marketing, que tem toda a geração de conteúdo, tráfego e redes sociais. A área comercial, que é o cerne do nosso negócio, a gente chama empresa comercial. E a área de pós-venda, experiência do cliente, que é a operação, né? E aqui abaixo tem a área de gente de gestão e a área financeira, que dá todo o suporte para essa operação aí. Hoje é os vendedores, então, que coloca A lenha na fogueira. a lenha. Com certeza, Só de vendedores, quanto que tá o número lá Os hoje? 400, a gente tem 320 só na área comercial. Caraca, É, é muita coração coisa. mesmo. E hoje eles trabalham tudo presencialmente lá na ponte? Como que é isso? O que acontece? Esse é um ponto que eu tenho trabalhado lá também. A nossa operação é 100% aqui em São José dos Campos. Legal. Né? E a gente tem crescido junto aqui com a região e com o Brasil, com a evolução do sistema de consórcio, a gente vai falar um pouco também. Mas eu também tenho agora um investimento muito importante, estratégico, numa diretoria comercial de home office. Eu tenho os líderes aqui na nossa sede, respirando aqui com a gente. E as equipes de vendas, os vendedores, estão espalhados pelos grandes centros do Brasil. Legal. Até para ter uma proximidade com clientes daquela região, de cada estado. Tudo. Então, a gente direciona também geração de leads Espalhados por cada região. Então, a gente tem feito isso também. Caramba, porque de fato, né, como vocês vendem... Porque às vezes as pessoas nem têm noção, né? Que São José dos Campos é um dos polos de venda de consórcio no Brasil, não só aqui na região, né? E aí você toma a decisão, então, de ter vendedores, né, time comercial também em outras regiões. Exatamente. Na verdade, quando eu vim para São José para atuar no segmento de consórcio... quando eu me associei com uma empresa na época, a gente tinha 18 funcionários para ser exatos, em 2016. E quando eu decidi fazer um spin-off dessa empresa, onde eu migrei e criei a Pontes, a gente encerrou essa jornada com 450 funcionários. Então, fui grande responsável também por esse crescimento aqui na região, de alavancar a região. E aí, sem modéstia à parte, né? Assim, não, mas a gente sabe. Mas está colhendo os frutos. Né? E aí outras corretoras, administradoras também incentivaram outros corretores a crescer aqui na região. Então, a região se torna um vale muito importante, um vale do silício aqui do consórcio, né? E graças a toda essa jornada que eu tive lá atrás. E aí, em 2024, eu iniciei a Pontes, né? Com essas 100 pessoas. Hoje, a gente está num espaço de mais de 4 mil metros quadrados. Com essas 400 pessoas expandindo, né? Agora a gente acabou de inaugurar uma área nova lá que eu tinha... Era a última área de espaço livre que a gente tinha aqui na nossa matriz. E aí eu estou com um projeto cada vez maior para colocar o cliente no centro. Eu acho que essa é a nossa... Então, assim, e quando eu falo de cliente no centro, eu começo a gerar... verticais de negócio dentro da Pontes para atender esse cliente. Então, eu tenho a vertical da Pontes Consórcio, que é a principal vertical nossa de negócio. Eu tenho agora uma vertical que circula aqui o cliente, que é de seguros. Tem até a Pontes Seguros, é uma corretora de seguros. Legal. Que atende o nosso cliente em todos os tipos de seguros possíveis e existentes no mercado. Desde os mais simples, né? Seguro de auto, residência, vida... mas seguro de risco de engenharia, seguro de risco de contrato, seguro cibernético, risco cibernético, também. Residencial, todo tipo de seguro, planos de saúde, né? Seguro saúde também. E, por último, eu inaugurei agora há 6 meses uma empresa que se chama, uma outra vertical, que é do mercado secundário de consórcio. A empresa se chama Minha Cota. Tem o site, tem o Instagram, tudo. É Minha Cota, é Minha Cota contemplada, logo assim como tem o Pontes Consórcio, Pontes Seguros, eu tenho a Minha Cota contemplada, que é do Grupo Pontes. E o objetivo da Minha Cota é cuidar mais ainda do nosso cliente na fase que ele está contemplado, na fase de contemplação do cliente. Às vezes não. Tomar uma estratégia mais... porque nesse mercado secundário, como tem crescido muito o sistema de consórcio, imagina que, só um parênteses aqui, em 2023, levou-se 36 meses para entrar 1 milhão de novos CPFs ou CNPJ no sistema de consórcio geral do Brasil. Então, foi de 2023 até 2025, 2023 incluso, né? Isso até 2023, desculpa, entre 2022 e 2024. Foram 36 meses.
De lá para cá, o ano passado, só para vocês terem uma ideia, em 2025, que foi o ano passado, certo? Em 10 meses já tinha mais de 1 milhão de novos CNPJ, CPF no sistema de consórcio. Então, Legal. o que levava mais de 3 anos, 3 anos atrás, hoje leva-se 10 meses para ingressar. Então, você diria que o consórcio, Renato, desculpa te interromper. Não, todos. Ele talvez ele esteja passando pelo mesmo momento que a Bolsa de Valores passou alguns anos atrás, com essa dinâmica de divulgação, Conscientização. de conscientização, porque é um discurso muito parecido com o que os criadores de conteúdo falavam há algum tempo atrás. Tipo, só tem X% de pessoas que investem, CPFs que investem na Bolsa. Aí a gente já está em X. Então, você acha que o consórcio está nesse momento? assim, boa pergunta e tem muito a ver, eu acho que sim, mas complementando é assim, na verdade, eu acho que até a Bolsa de Valores, o nível cultural da sociedade de buscar mais conhecimento, de buscar mais planejamento, ele aumentou o sistema de bolsa. Depois disso, acho que teve um movimento maior ainda, antes até durante, que são os movimentos dos assessores financeiros, porque até 20, 15 anos atrás eram 3, 4 bancos que dominavam tudo, né? Hoje, o maior banco do Brasil, um dos maiores do mundo, é totalmente digital, não tem uma agência. Então, assim, esse movimento dos agentes financeiros de democratizar produto financeiro, a população começar a entender um pouco o que é a taxa Selic, o que é IPCA. Tem mais acesso, né? Muito mais acesso, os fundos de investimentos, os CRI, os CRAs, investimento a longo prazo, a médio prazo, a curto prazo, título do governo. Então, assim, todo esse movimento, ele meio que começou a se popularizar, não está tão popular ainda, mas começou a se disseminar muito mais nesse movimento dos agentes financeiros. Aí surgiu o Banco Safra, BTG, XP, né? Então, quando os bancos grandes, os bancões, a gente fala, se tocou, fala, caramba, já esse movimento a gente ficou para trás. Ficou para trás. Né? Então, hoje os grandes bancos têm as suas assessorias independentes, divisões e tal, e se movimenta muito bem também, né? E aí, o que eu vejo é esse movimento todo de bolsa e principalmente esse de produtos financeiros, o consórcio ficou de fora. E agora, nos últimos 2, 3 anos, esse movimento do consórcio está acontecendo. Então, eu diria que a gente está vivendo, se não a crista, perto da crista da onda do consórcio nesse movimento. Então, assim, nos últimos 2, 3 anos, o boom de consórcio no país e também nas grandes administradoras e também nos agentes financeiros. Olha, até 3 anos atrás, 4 anos, 2020, 2021, o agente financeiro tinha preconceito com o consórcio. Sim, o consórcio não é investimento. Falaram que era só um financiamento. Exato, você está pagando a vida inteira. Tal. Hoje, o consórcio, todos os grandes... A XP tem consórcio, um white label com a CNP, o Safra tem consórcio, o BTG, todos eles... Se renderam. Porque eles se renderam e viram também a oportunidade de otimizar a carteira que eles administram, né? Porque eles deixaram para fora esse produto, então tinha muitos clientes deles que estavam vindo para o sistema de consórcio, trazendo dinheiro para o sistema de consórcio, lance e tudo isso, e eles não acompanharam esse movimento. Estava meio perdido, exato. Então, esse mesmo movimento que está acontecendo agora com grandes corretoras como a Pontes, em parcerias com grandes administradoras, eles estão de olho. Então, assim, a semana passada, por exemplo, eu tive uma visita do BTG, veio um sócio, vice-presidente do grupo, que ficou encantado aqui. Ele responde direto do BTG, o líder do BTG. O presidente? Eu não sei. O nome também não sei. Mas pro chefão. Exato. E assim como também... E aí, assim, e André Esteves. Nossa, é um figurão aí no mercado. E aí eles estão sondando, estão vendo oportunidades e a gente está nessa onda. Então, quando eu venho com a minha cota, também é pensando nesse movimento, porque agora existe uma migração de muitos clientes contemplados. Começa a ter muitas contemplações por sorteio, aumenta, principalmente. Né? E tem muita gente agora que está usando o sistema de consórcio realmente até... não só como investimento, mas como uma forma de maximizar um ganho. Então, alavancar. Então, assim, o consórcio ele serve, é muito interessante, porque ele serve para todas as fases, para todas as fases de vida e bolso. Né?
você está no aluguel. Puxa vida, para eu pagar um consórcio pagando aluguel é difícil. Então, tem um produto que a gente chama aí de parcela reduzida, né? Então, você não precisa pagar a parcela inteira do consórcio. A hora que você é contemplado, Aí paga você sai do a parcela aluguel, aí volta a parcela cheia com a diferença do que você deixou de pagar diluído nos restantes dos meses. Aí, para uma pessoa que já tem um imóvel, quer ter um segundo por short stay, né? Por alocação de curto prazo, tudo isso, ele investe, né, tem uma reserva, dá um lance, contempla, a própria locação paga a mensalidade do consórcio. A hora que acabar ele continua, então, a locação pagando aquele sistema de consórcio que ele tinha como investimento de parcela, ele faz um novo consórcio, espera contemplar e vai fazendo uma escada. Eu chamo até... Isso lá em 2017, eu criei esse termo lá aqui na região de previdência imobiliária. Eu fiz um simulador em Excel, comparando com a previdência privada, que é muito mais lucrativa, né? E muito mais renda passiva. Então, a previdência privada você tem que esperar pelo menos 15 anos por causa da taxa de imposto de renda. Já tem bastante gente trabalhando dessa forma. Tem muita gente, a gente trabalha muito isso. E tem 2 pontos aí, né? Porque a gente fala que o bem, quando você compra, ele vai sempre valorizar. Exato. Dificilmente um bem vai perder valor. Não. E ainda você está tendo rendimento seguro. em cima disso. Exato. E outra coisa é o imóvel, quando você adquire em todo momento do consórcio, você não tem imposto de renda nisso. Né? Sim. Porque você é credor da administradora, você recebe o crédito quando você é sorteado ou por lance contemplado, você continua pagando, então você não tem o imposto de renda. Você vai ter o imposto na renda sobre o aluguel. Mas diferente de uma previdência privada, é que você tem imposto de renda na cheia. Começa com 32% de imposto de renda. Você começa a aplicar e sacar no primeiro mês. Aquele primeiro saque seu, você tem que esperar 16 anos para cair uma taxa de 15%. Né? Pedrada, e o último saque, você tem que esperar mais 15 anos. Então, assim... É muito pesado, né? Esse tipo de conta, às vezes, não chega na população em geral. E aí tem muitos investidores agora que entram em grupos de cotas também para contemplar cotas, às vezes, de valor menor, mas várias cotas, contemplam e não vão usar para um crédito imobiliário. O que eles fazem? Eles disponibilizam a venda dessa cota dele para uma outra pessoa. Hoje o crédito está escasso. Né? Eu tive uma conversa semana passada com o Itaú. O Itaú falou, eu não consigo mais fazer crédito imobiliário porque não tem tanto lastro, que é a poupança. Então, assim, a saída é o consórcio hoje. Né? Então, e aí... Torna a operação mais segura. E aí, esse cliente, ele também pode vender essa cota, ele põe um ágio, né? Então, assim, por exemplo, eu tenho um cliente lá de uma cota de 500 mil que ele pagou R$ 4.500 de parcela, foram 3 parcelas que eram parcelas reduzidas, e foi contemplado por sorteio na terceira assembleia. Mas esse aí também... mas eu tenho muitos lá na nossa carta, todo mês. Legal. Caraca, Imagina que por esses 4.500... Sorteia meu nome lá. Eu também, eu queria sortear o meu. Imagina que por 4.500 ele vendeu essa carta por mais de R$ 100 mil para transferir a carta. E para o cliente que comprou essa carta com ágio também, ele continua pagando consórcio, tudo... Fica menor o custo do que um financiamento. Com certeza. Porque no financiamento você também tem que dar entrada de 30% a 50%. Então, seria como se fosse o ágio. Mas como a taxa de administração é infinitamente menor do que a de o juros, financiamento, do que de juros, mesmo ele pagando o ágio, fica mais barato que o financiamento. E aí ele tem um cheque lá para poder comprar o imóvel, reformar, comprar o terreno que ele deseja. E aí é um comércio que cresceu muito porque a demanda aumentou. Aumentou muito, a carteira aumentou muito na mesa. E aí, a minha cota vem para isso. Imagina que poucas corretores, tem muita gente nesse mercado também, eu estou lembrando até do início do consórcio, que está muito amador ainda. Então, tem muitos atravessadores que descobrem que você tem a cota contemplada e, às vezes, ele vende a sua cota para 2, 3 pessoas. Né? E na hora de entregar não tem, porque ele não dispôs de dinheiro nenhum, ele só recebeu. Que é isso. Né? Então, tem muita coisa amadora nesse sentido ainda. Então, a gente vem com a minha cota para profissionalizar esse mercado. Então, a minha cota, a gente cria até um veículo financeiro dentro da minha cota para poder adquirir essa cota sua, transferir a cota para a minha cota e a minha cota, quando vender, redistribui. Porque hoje, assim, eu te pago, o atravessador paga para você de um dos clientes dele, ele tira o ágio dele também, a taxa dele, mas espera achar um comprador para você transferir direto para o comprador, entendeu? Então, por isso que a gente fala que... Mas vocês fizeram um intermediador ali para ser mais oficial. Rápido ali. Exatamente. Mas e mais seguro. Transfira a cota, tudo direitinho, não tenha
essa informalidade como tem muito no mercado. Entendi. Para Entendeu? profissionalizar É. mesmo. Então, e aí, como eu estou fazendo isso com o meu cliente contemplado, é uma abraça o recorrência cliente. que eu tenho com ele, e uma fidelidade que, assim, no momento que ele ganha um ágio, vê que foi um investimento muito válido, Ele continua com ele você. vai e compra mais cotas novas de consórcio para... Entendi. A hora que ele é círculo. contemplado, você já senta com ele na mesa e fala, ó, você tem esse caminho e esse caminho. Virou o verdadeiro hub ali do Exato. É consórcio. o ecossistema, É, né? ecossistema. É isso aí. Puxando um pouquinho o gancho do ecossistema, você falou sobre... Beleza, esse ainda está dentro de consórcio, né? É uma das possibilidades do consórcio, que é o carro-chefe de vocês. Mas você comentou sobre seguro, auto, casa, enfim, viagem, você deve estar Exato. trabalhando também. Todos. Você como empresário, Renato, essa decisão de diversificar. Porque assim, aqui nessa mesa a gente recebeu gente que falou sobre foca em um e vai, como a gente recebeu gente que falou divide os ovinhos em vários cestinhos. Então tem muito empresário que defende a diversificação de produtos dentro da empresa e tem muito empresário que defende a intensidade e o foco em um só. Como é que foi essa decisão de diversificar e esse movimento? Porque eu acredito que você teve que fazer um movimento interno para conseguir receber esses novos clientes. Exato. Só complementando isso, porque eu tava com essa pergunta na ponta da língua aqui. Vale a pena você colocar, tipo assim, quero vender copo, vender chapéu, vender papel agora e consórcio. Porque ali, querendo ou não, você criou um hub, vários negócios, mas tem uma ligação com o outro. Né? Então, vale a pena fazer essa ligação com o outro ou vai montando vários aí e vai tocando. Olha, se eu puder ajudar com alguma dica minha pessoal e profissional, é assim, primeiro de tudo, foca naquele negócio que você começou e fique bom naquele negócio. Acho que essa assim. E aí você não pode se dispersar, principalmente nos primeiros... sei lá, os primeiros 5 anos de ciclo de empresa, firma o pé naquele... A maturidade da empresa. A maturidade, assim. É que nem num videogame, né? Sai das armadilhas de, aqui eu vou cortar um caminho e tal. Não tem como encurtar o caminho no sistema de negócio, no empresariado. Eu acho que, assim, quando eu vejo alguns influencers aí, que eu não sou muito a favor, mas eu entendo que tem muitos influencers bons, que tem uma história. Mas a grande maioria encurta o caminho, né? E engenheiro de obra pronta é muito, muito bom, né? Vende milagre. Vende milagres. Então, assim, eu não consigo ver, por exemplo, eu chegar onde cheguei com a Pontes... sem ter focado muito, trabalhado muito. Não consigo ver, poxa vida, empresário, aqui você tem que ter meio-dia, toda sexta-feira, você não trabalha. Assim, eu não consigo ver isso. Não Saia existe. do operacional. O que você acha? Saia do operacional. Não, você tem que estar respirando o seu produto, o seu cliente, né? Então, assim, depois de praticamente, eu comecei essa jornada no consórcio em 2017. Nós estamos em 2026. Então, de 17, 18, 19, 20, 21, 2, 3, 24... 9. Depois de 9 anos inteiros... eu conheci muito esse mercado, firmei o pé, criei a minha própria marca, né? minha própria empresa. Estou definindo cada vez mais aquilo que eu tenho como cultura forte, né? Os valores. Né? Então, tudo isso foi tudo em cima de um produto. Então, eu levei 9 anos para essa jornada. Outra coisa é o seguinte, quando eu vejo oportunidades dentro do meu negócio, que é dentro... Então, assim... Eu estou diversificando, mas nem tanto. Eu estou diversificando como... O que eu posso ajudar esse meu cliente com a capacidade que eu tenho? É isso que eu estou vendo. Então, assim, quando eu vejo o sistema de consórcio crescendo exponencialmente, eu falo, poxa, então, peraí. Cotas contempladas estão aumentando muito. Cotas canceladas também estão aumentando muito. Então, a minha cota vai atuar nesse mercado também. Tem um mercado grande também com as administradoras, junto às administradoras. E cotas, por exemplo, de clientes que pagam poucas parcelas, 6, 7, 8, 10, e quer deixar de pagar. Então, puxa vida, eu tento fazer de alguma forma ajudar esse cliente a não cancelar a cota. Então, a minha cota está vindo para isso. Então, o que eu faço com isso? Existe uma ferramenta que o Jim Collins, que é um papa aí do empreendedorismo, do negócio, que ele criou, que chama Flywheel. Depois vocês derem uma pesquisada, é muito interessante. Que são engrenagens, né? Então, como que eu estou vendo isso hoje? A minha maior engrenagem hoje é a Pontes, consórcio. É o meu maior pilar de negócio. É o core business ali. Core.
peraí, eu estou criando uma engrenagem aqui, por exemplo, da minha cota, que é um pouco menor, mas ela vai ajudar eu a acelerar essa engrenagem da Pontes, porque elas estão interligadas. E assim como a força da Pontes vai acelerar essa engrenagem da minha cota. Então, eu tenho visto muito isso como essa oportunidade. Terceiro, uma outra pequena engrenagem de seguros. Poxa vida, meu cliente que adquire a casa, ele já precisa de alguma coisa, de um seguro, está aqui, já me conhece, ele conhece do meu serviço, da minha qualidade. Então, e tudo isso são engrenagens totalmente interligadas, que está com foco só no cliente, de fato. Então, quando eu falo, o cliente não é a linha final, o cliente é centro. E aqui eu estou orbitando no meu cliente as minhas engrenagens que tem tudo a ver com o que eu estou entregando para ele. Então, eu acho que se puder reforçar isso, ó, foca realmente no... Agora, é difícil de comparar, eu vendo serviço, né? Eu vendo um produto através de um serviço. Mas uma indústria, quando tem vários SKUs, eu acho assim, se tiver alguma coisa ligada, assim... Agora, eu tenho oportunidades de gerar negócio, puxa vida, virar um agente de investimento também. Um agente, poxa, quando o BTG vem... alguma coisa assim. Assim, cara, não é meu momento e não é meu core agora. Então, assim, claro que muitas vezes eu falo, puxa, parece que eu vou encurtar o caminho. Não, mas se você vier fazer isso, montar uma equipe igual aqui... Só que eu não consigo ver essa descentralização tão eficaz quando eu tenho que... Está forte naquilo que eu faço. Então, eu estou no momento da engrenagem da Pontes agora, que é profissionalização cada vez maior. Né? Então, eu estou desde agosto do ano passado como líder comercial, com esse chapéu também. Legal. Eu reestruturei toda a empresa e tal. Então, eu estou com 5 líderes, diretores comerciais que estão ligados direto a mim. Então, eu estou com uma função dupla nesse caso. Por que eu estou com a função dupla? Porque eu quero viver isso. Para a hora que eu tiver que fazer um spin-off dessa área aqui, criar outras funções... eu saber o que eu vivi ali. O que você vai delegar? Como que eu vou fazer, como que eu vou delegar. Então eu estou focando nisso muito. Outra coisa, dica importante, nessas engrenagens menores, na minha cota, que é um mercado muito grande, muita oportunidade. Eu não consigo tocar isso sozinho. Então, eu trouxe sócios para esse negócio. Então, hoje eu tenho 2 sócios na minha cota, né? Um sócio especialista do mercado, um produto financeiro, muito melhor que eu de produto financeiro, tenho certeza disso. Trabalhou com isso, e outro sócio empresário de um outro setor totalmente diferente, mas que está no momento assim, puxa vida... Para trazer uma visão. Eu quero trazer uma visão de fora, externa. Então, eu fiz nos primeiros 3, 4 meses toda a estruturação com eles, passei parte do meu know-how no mercado de consórcio para eles, e agora é os 2 que estão tocando praticamente esse negócio, mas estão tudo dentro da Pontes. Já está com uma equipe, CNPJ diferente e tal. Então, eu acho que diversifica. E aí, você tem que abrir um pouco até de reduzir um pouco seu ego, até se alguém tiver ego muito alto, porque fala, puta, eu sou sozinho aqui, eu que mando. Não é isso. Né? Eu tenho que trazer pessoas melhores, dividir para crescer em escala, sempre pensando no cliente. Então, acho que esse é o ponto. Muito bom isso. É legal você trazer essa visão, porque tem gente que acha que o tamanho que a Ponte está, de números, fala assim, tá tranquilão, tá só curtindo a vida, e as coisas não são... Mas eu nem ligo para isso, eu estou muito feliz do jeito que eu estou trabalhando. Não, mas é legal você trazer essa visão, porque quebra muitas paradigmas aí, né? Vamos chamar assim. Gente, assim... Eu resolvo tanto problema só de estar na empresa, sabe? De um papinho de corredor, de um café. Chegou lá, foi tomar um café, toma. 3 resolve. Exato. Agora, você imagina isso à distância, por e-mail, você não está vivendo, não está respirando aquilo. Então, assim... É diferente, né? Eu não consigo me ver. Eu tenho uma rotina pesada, de segunda a sexta. Eu entro às 8, no mínimo eu saio às 8, então são 12 horas todos os dias mesmo. Segunda a sexta. Sábado, por exemplo, vim trabalhar com toda a equipe aí, a gente ficou das 9 até as 15 direto. Fizemos 4 vendas, eu participei de 3 numa videoconferência, recebemos um casal de clientes também para realizar a compra no sábado, eu participei. Então, assim, é isso. Não tem segredo, cara. Não tem essa. Tá ali respirando o negócio. É muito legal, porque, assim, isso é bizarro e é legal para falar até com essa nova geração, na verdade, né? Também. Porque quando você fala agora, dá para ver na sua fala, quando você fala assim,
Eu fico das 8 às 8, trabalho 12 horas por dia. Você fala isso feliz. Não, sim, faz parte, cara. E, tipo... Eu tenho 400 pessoas, cara. Pelo amor de Deus, se eu não tiver a responsabilidade de tentar cada vez mais trazer soluções, ter estratégia, o que vai acontecer com essas pessoas também, né? Então, assim... E como que é, assim, porque eu falo por mim, assim, porque é uma coisa que... Ah, e outra, desculpa, Leandro. Pode falar. Pode ser uma pessoa. Cara, é assim que começa. Não é porque eu tô com... Eu já tive 18 pessoas quando eu comecei em 2017. Eram 18, né? Então, assim, isso. Como a pergunta que eu ia fazer era assim, porque esse sentimento que você tem quando você fala que, por exemplo, tá trabalhando a semana inteira, que dá para ver alegria, eu tenho esse sentimento, você deve ter também, né, João? De tipo assim, caramba, mano, a empresa tá crescendo, tá acontecendo, mais pessoas estão chegando e tal. Exato. Agora, a pergunta para você, Renato, é assim... Como que está sendo o desafio de, assim, porque é de fato um desafio de você conseguir transferir essa emoção para a galera, tipo assim, cara, vamos junto, porque vai acontecer, vamos crescer. E eu posso falar, particularmente falando, porque eu tenho amigos que trabalham para você, que começaram como vendedores e recentemente se tornaram gerentes lá dentro, gerente comercial e tudo. Falam bem ou não? Falam bem. Que bom. E eu tô acompanhando. Até alguns que falam mal também, faz parte, com 400, né? Não dá para agradar 100%. Mas eu tenho acompanhado, assim, a pontos, assim, através de você e desses amigos que estão lá dentro. Como que você tem feito, assim, quais são as estratégias que você tem usado para dar essa energia para a galera... Tipo, comprar ideia, né? Vamos comprar a cultura, vamos, sabe? Trabalhar é gostoso, gente. Trabalhar não é ruim, não, cara. Assim, esse é um trabalho muito pesado que a gente, como líder, tem que ter sempre, é pensar na cultura e nos valores, né? E aquele negócio, né? Tem uma frase que fala que é muito forte, que é simples, mas o exemplo arrasta, né? E arrasta mesmo. Então, assim, eu sou totalmente low profile nessa parte de, puxa vida... O empreendedor que está no Instagram, ditando frases bonitas, tudo isso, que tem muita gente assim, sou totalmente fora desse cenário. É claro que eu tenho um Instagram, o Renato da Pontes, que eu represento a empresa, então se você for ver lá, tem só publicações ligadas à empresa, tudo isso, mas é uma forma até de dar segurança para o nosso cliente do Brasil inteiro, de que a gente está aqui, saber quem é você, existe, quem sou eu, tal. Dar cara a tapa. Eu tenho lá o Pod Pontes também, que é um podcast da Pontes, que chama Pod Pontes, que eu trago líderes das administradoras, líderes da cidade, da região, para dar essa credibilidade também. E eu sou o host lá, eu entrevisto todos eles, sem exceção. Para a cultura, eu tenho muitos rituais que, assim, a consistência é um dos nossos valores, né? Nossos valores estão em amor pelo que faz, consistência, amor pelo que faz, consistência, ética, inovação e cuidado com as pessoas. São 5 grandes valores que a gente vive lá. E na nossa missão, eu vivo muito isso, é o que eu comentei aqui do cliente. Em primeiro lugar, de importância, é o cliente. Cara, sem o cliente a gente não existiria. Então, assim, o mais importante... mas sou eu que sou o diretor financeiro, sou o diretor do... Não, o mais importante é o cliente. Sem ele a gente não existiria. Sim. Mas o segundo mais importante em escala é o colaborador, é o funcionário. Está lá, a gente vive isso. Terceira, comunidade. Então, vocês sabem do quanto a gente apoia a comunidade através do esporte, alguns eventos culturais. E, por último, o resultado da empresa é o acionista que tem que ter resultado. Então, agora, essa energia, na minha forma de liderar, eu tenho uma forma de liderar muito franca, assim, muito aberta, sem joguinho. Assim, eu parto do princípio que ninguém hoje é uma ilha, né? Eu vejo muitos empresários até hoje tratar os funcionários, não, vamos criar um discurso... E boa, foda-se. Desculpa, e dane-se, né? Vamos criar um discurso e ele vai entender e tal. Mas, cara, sai do palco, sai da reunião... E nos corredores, né? Nos corredores é a verdade, né? Então, assim, eu tento evitar ao máximo o discurso montado. Então, assim, puxa vida, às vezes acontece. Já aconteceu algumas vezes de gerente meu, junto com o vendedor, fazer uma trama com o cliente... E fazer coisa errada de pegar dinheiro dentro da conta pessoa física deles, e o cliente passar. Primeiro, ligo para o cliente, resolvi o caso, reembolsei o cliente como responsabilidade.
E a segunda coisa foi demissão. E aí, depois da demissão, chamo todo mundo no auditório, fala, foi demitida uma liderança importante e tal, por isso e por aquilo. Porque não adianta. Se eu falar, não, foi demitido porque encerrou o contrato, todo mundo vai saber ali. Então, já sai de Melhor mim, saber de você, né? já acaba a rádio peão que a gente fala, o cafezinho. E é muito sério. E às vezes eu também erro. Então eu vou lá, puxa vida, tentei isso, mas não deu certo, não vou fazer de outra forma. Simples assim. Dá um passo para trás. Agora, do que ir criar um discurso, ou criar um discurso, não, a gente está mudando porque eu pensei numa visão diferente agora. Não, cara, assim... É preto no branco, pronto, acabou. É muito simples, cara. Eu acho que aí vem muito da minha formação de família, de simplicidade mesmo. Assim, não adianta... você cada vez mais querer enrolar as pessoas. Hoje, eu tenho uma vendedora lá de 18 anos. Na segunda... Hoje é segunda, né? Desculpa, hoje é segunda. Na sexta, eu tive uma reunião com eles todos lá. Ela veio... Faz 2 semanas que ela está lá, já fez uma venda, me abraçou. Posso te dar um abraço? Poxa, a menina tem idade para ser minha filha, né? É claro, e chorou de emoção, assim, olha, eu nunca trabalhei numa empresa, estou começando agora, mas o que estou sentindo aqui é um sentimento que eu quero ficar aqui para sempre. Pode ser que não fique, não tem problema nenhum, Sim. mas assim, só dessa primeira impressão... Passar essa mensagem para ela ali. Então, quer dizer, o meu processo de seleção foi muito respeitoso com ela, né? Porque em 2 semanas ela não deu... Né? Meu processo de onboarding que está acontecendo também foi muito respeitoso. Então, Sim. assim, poxa, é o que eu falo lá, gente, tem muita gente que não vai se adaptar ao nosso sistema. E é normal, não tem jeito, por isso que eu falei. Então, assim, só seja correto. Cara, não é para mim esse negócio, não consigo cumprir 8 horas exatas, não consigo cumprir tantas ligações por dia, não é o meu negócio. Boa! Tá tudo certo. Tá tudo certo. Agora, não enrole, não fique lá enrolando. Vou ficar aqui, vou esperar para me demitirem e tal. Então, que às vezes, que nem, por exemplo, chega a casa na minha mesa, que eu tenho uma sala que ficou a porta aberta grande parte do tempo, e entram na minha sala, olha, eu não estou feliz, mas eu preciso desse salário, você pode me mandar embora? A resposta que eu falo assim, você acha que isso é justo com você? Você acha que... Pensa bem. Você acha que na sua carreira, no futuro, você acha que é legal isso? Você acha que acordinho, né? Jeitinho. Exato, não existe assim. É o que eu falo muito. Todo bônus tem seu ônus. Você não está feliz, você tem que pagar por isso. Vai embora, pede demissão e pronto. E vai correr atrás de outra coisa. Sim. É assim. Fazer o que te faz hoje, feliz. Muitas as pessoas querem só a parte positiva. Só querem ficar com o bônus. Eu também desejaria viver assim. Mas não é assim que é a vida, né? Então, assim, não tem decisão sem perda. Não tem decisão sem perda. É simples assim. Você abre mão de uma coisa para ganhar na outra. Para ganhar outra, né? Então, eu vivo muito isso. Como eu disse, não é perfeito. Tem muitas coisas para melhorar, sempre. Agora, o que eu tento evitar é errar no mesmo erro várias vezes, né? Então, errar rápido, testar um negócio, que nem esse negócio do teste da minha cota, a gente começou em março do ano passado. Vamos ver e tal. E aí, a hora que a gente viu que abriu mesmo o cenário, agora a gente acelera. Então, a gente não acelerou muito. A gente instituiu a empresa em setembro e tal. E esse mês, hoje, a gente está assinando um contrato que significa acelerar de fato o negócio. Sim. Alavancar. Alavancar. É um veículo financeiro que vai captar capital no mercado. Então, assim, é um negócio que... Agora sim, agora eu não tenho medo, entendeu? Sim. Então, nos próximos dias, a gente vai ouvir bastante falar. Vai ouvir bastante falar disso também. Fique aí. Quem sabe a gente cria um podcast na próxima. Bom demais. Ô, Renato, mas deu para ver a cultura, mas eu queria entender um negócio. Lá, quando a gente começou, voltando lá, estava com 100 funcionários, agora você falou 400. Pouquinho. Como que só um pouco. O que você fez nessa alavancagem? Qual que foi o mistério aí por trás? Como que foi esse crescimento em 2 anos, que triplicou aí de funcionário? Isso aumenta o faturamento, né? Aumenta tudo, estrutura. Entendeu? Aumenta custo, aumenta investimento. Então, tem que entrar dinheiro para conseguir sustentar isso. Então, mas o que foi essa... Qual foi a estratégia, né? Qual foi a estratégia aí para poder alavancar dessa maneira? No primeiro e segundo ano, que foi 24 e 25 ano passado, foram anos muito desafiadores para mim. Porque, principalmente no primeiro ano, que eu tinha 100 funcionários, mas 100 funcionários da área comercial. Então, eu tive que estruturar todas as áreas de apoio, principalmente marketing, pós-venda, que é a área de operação, e finanças e gente de gestão. No ano passado, foi um ano... então, esse ano de 24 foi um ano de sobrevivência, para ser bem sincero. Cara... Para fechar as contas. Para fechar as contas...
E boa, eu devo ter fechado o primeiro ano de 24 de 100 com 150 funcionários, não 140, alguma coisa assim, que já é um crescimento, mas era principalmente por conta das áreas de apoio, esse crescimento de funcionários. Tá. No ano passado, foi um ano que eu falei assim, agora esse ano eu tenho que estruturei a empresa como áreas de apoios em torno. Os departamentos. Os departamentos. Ano 2025 foi o ano da cultura, do choque de cultura. Daí eu falei, agora vai entrar aquilo que eu acredito, de fato. Né? E aí, se você... Até por isso, toda a minha liderança comercial, no ano passado, de 6, 7 líderes, hoje eu tenho 2 que ficaram. Entendi. 2 grandes líderes, 2 que ficaram que se adaptaram muito comigo. Os outros 6, 7 líderes, os outros 8 líderes que eu tenho hoje, foi tudo da minha gestão. Entendeu? Tanto na área comercial como na área de apoio também e tal. Então, assim... E aí, não tem jeito. E aí, assim, não tem nada, eu não tenho nada contra pessoal, contra esses líderes que saíram. Simplesmente, eles não tinham adaptação... O fit comigo e com aquilo que eu acredito. Simples assim, e pronto. Não tem nada de errado. Estão no mercado de consórcio também e tal, legal. Então, assim... E aí, são pessoas que eu estou agora num time que sonha aquilo que eu sonho, entendeu? Entendi. Da forma que eu sonho, né? Assim, claro que a minha forma não é a perfeita, mas é o que eu acredito, é o que eu estou investindo. Então, assim... E aí, mesmo assim, o ano passado, eu fechei o ano com 190, 200 funcionários, eu acho, foi o ano passado. Caramba. Esse crescimento, a gente está agora em março de 26, eu desenhei todo ele no segundo semestre do ano passado, comecei a estabelecer todo o processo de seleção e a gente trouxe para dentro de casa, nos últimos 2 meses, essas 200 pessoas. Você achou que era em Eu pensei que era em 2 anos. Não, Mas não, foi agora. Meses. Mas foi isso, foi gestado desde o ano. Você Tá criou, desenhando desde o ano criou... Assim, e muita coisa assim, eu não planejei lá em 2024, esse ano eu vou fazer isso, esse ano para depois... Aconteceu. Não, vai acontecendo e eu vou me adaptando, né? Então, o primeiro Óbvio que ano... você tem um objetivo, Sim, quero chegar lá, exato, mas no meio do caminho vai acontecendo E o meu algumas chegar coisas, lá não é nem tem número de que pessoas. se adaptar. Eu não tenho esse ego de me tornar, eu sou a maior corretora do Brasil, a maior corretora do mundo. Não tenho esse ego. O meu ego é o seguinte, eu quero ter o melhor caixa possível e eu quero que meus funcionários ganhem o melhor salário possível. Então, assim, se eu tiver 100 funcionários ganhando muito... assim, você vê hoje, vamos pegar nos bancos. Você pega um Bradesco da vida, que é o maior do Brasil, tem esse ego todo, mas você pega um Personalité, um Safra, um BTG... Cara, o funcionário de lá é totalmente diferente, é totalmente remunerado diferente e tal. E às vezes ele está num mercado muito mais interessante de desenvolvimento do que o próprio Bradesco, né? Então eu não tenho esse ego. Se um dia a gente se tornar o maior, ótimo, mas não é esse o meu objetivo. Meu objetivo é se tornar cada vez melhor, entendeu? E assim, o maior pode ser que venha, pode ser que não venha também, a depender de onde a gente vai atuar. Então, eu não tenho esse ego nesse sentido, entendeu? Porque no final do dia, muita gente fala de número de funcionários e faturamento. Sim. Pô, é legal, é bonito. E às vezes até tenho vergonha de falar, puta, eu tô com 400 funcionários. Porque será que eu tô tão produtivo assim? Qual que é o meu lucro? Mas o que me interessa é a última linha, né? É a última linha minha e dos meus funcionários, né? O que adianta eu ter 1.000 funcionários ganhando cada um na média de 5.000 e eu tendo aqui 100 funcionários, cada um ganhando 20, 30, 40, 50, 100 mil, mudando de vida e produzindo muito mais proporcionalmente. Então, é isso que eu penso, entendeu? Então, estou nesse movimento muito forte. Então, eu fiz esse crescimento que precisava, o mercado necessita. Então, assim, tem mercado para isso, claro. Então, eu não faria todo esse movimento se não tivesse demanda. A gente vai viver uns 3 anos muito fortes ainda do consórcio. A Selic, eu não acredito que a Selic baixa a 1 dígito nos próximos 5 anos, independente de ideologia, independente de governo, porque a gente não tem capacidade de produção para baixar 1 dígito. É simples assim. A capacidade de produção nossa está no limite do Brasil. É simples. Então, se você baixar, se caísse hoje de 15% para 7%, para 9%, quebra o país. Quebra. Acaba o país. Então, assim, ele vai baixar? Vai. Tem uma tendência, mas vai baixar 13%, 12%, 11%. Menos de 10% não vai baixar nos próximos anos. E aí você vê, a taxa de consórcio, da administração do consórcio, ela gira, se você é contemplado no primeiro mês, ela gira em 1,5% ao ano.
né? Versus 10, mais as taxas. Quando você contempla na metade, ela vai girar em torno de 3 ao ano. Quando você dá lance no grupo rodado, vai a 5 ao ano. Então, assim, é muito... bem mais baixo. Bem mais baixo. E aí o que a gente vê é esses grandes movimentos das grandes administradoras, né? A CNP, que é um grupo de seguro francesa, fortíssima na França, comprou a Embracon, se juntou com a Embracon, né? Vai se tornar uma das maiores administradoras do Brasil. A Porto é uma gigante, que a gente representa a Porto também no Brasil, uma gigante no consórcio de imóvel. Itaú está muito forte, porque agora a gente está fazendo muita, eu também tenho feito, e daí está na minha cota essa responsabilidade também, de operações grandes, a gente está chamando de operação estruturada através do consórcio, sabe? De incorporadoras, construtoras que põem o land bank como garantia para incorporar e construir um prédio através de consórcio. Está acontecendo isso muito. Né? A gente tem comentado sobre isso, né? Sobre tipo, grupos de empresários que estão se reúnem várias casas. Eu vou trazer para São José um evento só para incorporadores e construtoras de operações estruturadas, porque eu já fiz 4 grandes operações aqui na região e eu peguei muito... E aí o Ricardo, que está meu sócio na minha cota, ele também financeiro, tudo isso. Então, hoje, por exemplo, ele está em 3 visitas em empresas. Está fazendo toda essa... apresentação de operação. Então, a gente vai fazer um evento lá na sede nossa da Pontes, só sobre isso, né? Então, tem muitas oportunidades que estão por vir aí. Muito legal. É bom saber que está abrindo bastante portas nisso, né? Porque isso acaba... E é bom saber que uma empresa, por exemplo, da região está com toda essa visão, porque isso é uma cascata, né? Quanto mais a Pontes cresce, mais o mercado se movimenta, mais serviço tem para prestadores de serviço. E para a gente, querendo ou não, que somos de São José dos Campos, é muito legal, porque a gente vê que a cidade está desenvolvendo, tem grandes empresas aqui dentro e todo mundo está ganhando. Né? Exato. Eu, ouvindo você falar assim, Renato, eu queria que você falasse um pouquinho da sua visão como empresário, como líder da Pontes, para o futuro. O que você pode falar, né? Não, sim. Do que você tem de estratégia, onde vocês querem chegar. É o que eu falei. Na estratégia nossa agora, cada vez vai acelerar essas engrenagens. Então, o que eu vejo? Eu vejo que... E para acelerar essa engrenagem de cota contemplada, estruturação de consórcio para grandes volumes de valor, eu tenho que ter o varejo. Então, assim, eu tenho que crescer muito a minha venda no varejo, que é o que eu faço hoje na Pontes. Então, em 2024, eu cresci, acho que 15% sobre 2023. Em 2025, eu já cresci 40% em crédito que eu disponibilizei, que eu vendi, sobre 2024. E esse ano a gente está com o objetivo de crescer 50% sobre o ano passado. É grande o desafio. Até porque esses 200 vendedores que entraram agora... Eles começam a dar resultados em 6 meses. Né? Quem fica, porque tem um turnover no início aí também. Então, assim, daí eu tenho que repor. Então, assim, é um período... Você chegar no final do ano, ele está vendendo bem, ganhando bem bastante também, gera um tempo, mas a gente está acelerando isso. Na minha cota, também para eu poder ter esse negócio na minha cota, operação estruturada, eu tenho que ter o varejo, porque eu tenho que ter grupos saudáveis. Então, assim, é uma coisa que está totalmente contemplada, interdependente. Outra coisa que eu vejo como futuro é a IA, que a gente não chegou a comentar aqui, mas assim, tem que estar no negócio. Está no negócio de todo mundo hoje. Não tem nada que não tem IA hoje. Então, a gente está na vanguarda disso também. A gente lançou no final do ano a Renata, chama Renata, marketing criativo, quis pôr Renata, ele não queria, tá? Mas chama Renata. A Renata é uma IA que eu trouxe uma agência parceira e a Pontes é proprietária dessa IA. A gente desenvolveu juntos, é exclusiva. Né? É a primeira corretora do Brasil que está usando IA de verdade como a função praticamente de um SDR que conversa com o nosso cliente, lá. qualifica, agenda, então a gente está melhorando cada vez mais. Hoje eu estou trabalhando na Renata só na nossa base e ativamente e receptivamente, só estou no receptivo. Mas a ideia é que ela cada vez mais se desenvolva e ela possa até vender um dia, quem sabe, esse é o objetivo. Legal. Mas, de novo, até um parênteses sobre IA, o que eu penso sobre IA?
é muito bom, assim como todos os movimentos da história, né? Poxa, rádio, televisão, depois internet de escada, internet, depois o Google, que ninguém vivia sem o Google, hoje ninguém vive sem IA e tal. Sim. Isso vai acontecer, já aconteceu, pronto, é fato. Mas o que está ficando mais nítido? Porque a IA ela tem várias funções que tem... E muitos falam, caramba, nem parece que estou falando com uma IA, né? Parece que estou falando com uma pessoa. Quando eu falo com a Renata, eu testo muito a Renata, eu falo, caramba, dá nada, viu, cara? Então, assim, e ela está lá para aumentar a minha produtividade, né? 24/7, né? Trabalhando e tal. Mas o que sobra é a relação humana. Então, assim, de novo, é a relação humana, cara. Em tempos de IA, eu tenho falado muito em tempos de IA, o que sobra é a relação humana. E, na verdade, o que sempre sobrou foi a relação humana. O que está acontecendo agora é que o que vai ser mais destacado ainda é a relação humana. Vai ficar mais em voga, vai ficar mais no holofote. A IA te ajuda ali, mas não que ela vá substituir a pessoa. Não vai. Então, assim, ela vai aumentar a nossa produtividade, mas... E a relação humana é isso. Desde de você ser líder ou não, você ser vendedor ou não, aquela segurança, né? Que o vendedor... Eu tenho um vendedor que visita cliente pelo país, em férias. Não fiz esse cliente lá, ele falou para eu conhecer, sabe assim? Cria essa relação. Cria essa relação, vai para esse é o comercial de verdade. Vai para o Nordeste e tal. Então, assim, não tem como a relação humana não ser o diferencial. Sempre foi o diferencial. Sim. Acho que agora é cada vez mais forte esse diferencial, está cada vez mais exposto. Acho que é isso. Exato. Antes as pessoas se encobriam aí pelo cargo, pelo poder, mas agora não tem mais essa. Acho que esse é o ponto. E a Renata aí? Quantas pessoas ela consegue? Já tem dados porque ela consegue atender por mês? Quanto tempo ela está operando? A Renata ela está operando agora, por exemplo, quer ver, ó, e ela opera online a necessidade que for, por enquanto. Eu estou sem limitação ainda, né? Ela está no WhatsApp? Ela está no WhatsApp. Quer ver? Renata... Ao vivo e a cores. Aqui já faz o teste na hora. Vai saber, o Leandro já compra um consórcio aqui. Já conversa com a Renata. Até fiz uma reportagem essa semana com a Record sobre a Renata. Aqui, ó, boa tarde. Vamos ver se ela me responde aqui. Isso aqui eu fiz esses dias e ela tem vou mostrar a foto dela. Dá para ver? Dá para pegar a foto dela? Aponta para aquela ali, ó. Acho que... Fizeram na IA também a foto dela. Fizeram na IA, Aí você manda mensagem e ela começa a conversar Ela começa a interagir comigo. Então, assim, eu coloquei aqui... Boa tarde, oi Renato, boa tarde, como posso te ajudar? Alguma dúvida e tal? Eu falei sobre cotas de consórcio e aí ela vai explicando. Vai explicando, até legal. o momento que ela fala, tá bom, eu vou pedir para um consultor entrar em contato com você agora, entendeu? Legal. Daí cai para o consultor e tal. Mas o consórcio não é... Porque eu tenho amigos, né, que tem empresas, enfim, que estão testando a IA também. E aí uma dificuldade que eles estão tendo é por exemplo, tem um produto que tem muita diversificação. Aí eles estão com dificuldade nisso com a IA. No caso do consórcio, não é muita diversificação assim de produto. Não, como que é isso? E o contrário do que a gente pensa, tem muita diversificação, porque tem muitas formas. Que nem, como eu tenho clientes do consórcio para todos os perfis, desde da operação, uma incorporação até para sair do aluguel. Então, você tem formas de contemplação, você tem formas de lance embutido, lance livre, cada administradora tem sua particularidade, taxa de administração, seguro de vida embutido ou não, taxa de lance, tem que explicar como funciona o embutido que desconta da carta. Então, o que a gente está treinando, Renata? Muito mais no levantamento de perfil e também nas perguntas certas, colocando também qualificação. Colocando, sim, as variáveis que tem um consórcio. Olha, então eu entendo que para você pode ser 2 ou 3 cartas nesses valores, mas... E aí, afunilando, mas hoje eu estou num nível de funilamento muito, assim, médio. Porque eu quero que vá direto para o meu consultor, que aí é a relação humana. Para poder não confundir o meu cliente nesse momento com a Renata. É muito mais ajudar mesmo, né? Preditivo mesmo de...
Faz poder primeiro ajudar. atendimento e qualificou, joga para o vendedor. Entregou para o consultor ali um mais resumo do quente. cliente, já Porque chega pronto. quando você tem diversificações e quer deixar a inteligência artificial fazendo tudo isso para você, e aí, o que eu vou fazer, né? Daí, de fato, e cadê minha relação humana? Como que eu vou? Então, agora, tem de tudo, né? Vamos ver como que vai ficar. Eu acho que tem um boom de IA, que todo mundo agora fala que tem IA, faz, não sei o que lá, mas ninguém sabe nem o que é um prompt, né? Que é as perguntas certas, né? Eu fiz curso de IA, por exemplo, antes de qualquer coisa, né? Meus líderes também fizeram. Lá na minha qualificação, junto com a Fundação Dom Cabral, que está na empresa, teve um módulo só de IA para todos os líderes. Sim, então, legal. assim, eu acho que aí tem muita coisa a ser desmistificada, porque todo mundo acha que está usando o chat GPT e entende IA. Sim. Não é isso, né? Tá usando o chat como se fosse o Google, né? Exato. Ô, Renato, queria perguntar para você uma coisa que eu vi que fez muita diferença para mim no segundo semestre. Você, como empresário muito mais experiente, eu queria saber, na verdade, os segredos do grande empresário, né? Mas rotina é uma parada que mudou, não rotina pessoal, rotina empresarial mesmo. Tipo, toda segunda de manhã me reúno com essa pessoa, esses líderes se reúnem. Como que a Pontes se divide hoje, como você se divide, com quem você conversa, o que é semanal, o que é mensal na sua rotina aí empresarial. Uma coisa que eu fiz eu fiz um primeiro ano já e a gente está ajustando, em constante ajuste também, é um playbook da empresa. Então, meu playbook é a bíblia da empresa nossa de todo o processo, né? Então, eu tenho todo o processo comercial lá desenhado, todas as minhas objeções, todas as minhas perguntas e respostas. E tem um capítulo muito importante que são rituais, né? Todos rituais. Então, eu começo o ano com o ritual da EAP, que é a Experiência Anual Pontes, que é a nossa convenção, né? Esse é que abre o ano. E aí depois eu tenho no tático, isso mais no anual, mas aí no tático eu tenho reuniões semanais, sim. Eu tenho reuniões com o time, que eu faço segunda e quarta, e sexta-feira sempre um diretor comercial que faz com o time, até para ele se expor perante todo o time, não só com a diretoria dele. Né? Eu tenho reuniões semanais eu tenho um comitê comercial e marketing, eu tenho um comitê geral da empresa. Então, isso fixo, hein? Dia fixo. Assim, dia fixo, horário fixo. Então, assim... E aí, tudo isso eu tenho trazido muito forte na consistência, né? Então, são os rituais que a gente colocou lá, a gente tem que cumprir. É fácil? Não é. O ano passado foi fácil? Não foi. O ano passado eu até admito que a gente falhou muitas vezes, assim. Mas a partir desse ano, com todo esse movimento, a gente falou, não tem jeito. Não eu tem tenho um margem pra cockpit de indicadores, né? Que eu me norteio por eles também. E papo reto, eu acho assim, uma coisa que eu falo muito, principalmente para ajudar na cultura, é qualquer decisão que eu tomo com o meu diretor, com o meu time, e se for com um ou com um time, principalmente se for com um, que pode ser mais fácil até, eu tomo a decisão certa ali com ele e não tenho nenhum caminho diferente, sabe assim? Porque por mais que você, como líder, e você faça algum esqueminha com o seu liderado, não, vamos nesse caso aqui, vamos falar assim, mas vamos fazer aqui, que ninguém vai saber, aquilo dali sai, é natural que saia. Então, assim, eu procuro, com a minha líder de RH, de finanças, quando eu estou só eu e ela, não, o que é certo? Porque é ali que nasce a cultura da empresa, é ali que nasce... Então, assim, eu tenho segurança de falar, puxa, posso ter errado, né? Mas não foi com intenção, né? Eu acho que esse é o ponto. É legal que ele traz sempre nas falas ali o marketing. Né? Eu acho que o marketing, às vezes, tem pessoas que têm medo de investir, acho que não tem retorno, alguma coisa. Então, nesse crescimento que você está fazendo, né, tracionando várias frentes, o marketing tem que estar presente. É chave. E assim como o comercial também. Então, para até ensinar a galera aí, essa comunicação entre marketing e comercial, o que vocês estão fazendo ali, estratégias dessa comunicação e qual estratégia também comercial ali, 1, 2, 3 estratégias que você acha que vai fazer total diferença aí? Na verdade, marketing comercial, o que a gente faz lá? É sentar na cadeira do outro, né? Então, assim, muito é o comercial sentir a cadeira do marketing, o marketing sentir a cadeira do comercial. O líder de tráfego nosso, por exemplo, que está abaixo da minha líder geral do marketing, ele tem uma reunião semanal consistente com os gerentes comerciais. Ele escolhe lá um pool de gerentes e vai rodando cada semana um grupo de gerentes. Então, assim,
E ali sai muita coisa de estratégia. E também de estratégia, não só de estratégia de médio e longo, mas de estratégia de tático mesmo, de mudar a imagem, por exemplo, no mesmo dia, mudar, sabe assim, muito papo reto. Esse é um ponto. E muita transferência de conhecimento também. O que está por trás da engenharia de tráfego? Por que nesse lead aqui a gente não coloca o link nosso? Vamos ver se o cliente está acompanhando mesmo, há quanto tempo ele abriu o vídeo. Então, daqui a pouco a gente manda um link com uma imagem, alguma coisa com um link. Então, tem toda uma estratégia que marketing comercial tem vivido muito. Eu tenho um comitê semanal, marketing comercial. Só os dois, entendeu? É um comitê semanal onde eu participo. É um comitê mais importante da empresa. E aí eu acho que, assim, de novo, quando você vem com a cultura de que está todo mundo remando do mesmo lado e que pode haver erros, né? Eu acho que esse é o importante. Aí vem um pouco do que a gente fala muito, que está muito em moda também, mas é um ambiente seguro. Cara, eu sei que se eu errar, se eu falar que eu errei, não vou levar. Eu tenho essa oportunidade de fazer isso e falar perante também as áreas. Então, a gente vive muito isso. É perfeito? Claro que não. Tem semanas que o marketing fala, mas também o comercial não faz nada disso, o CRM não preenche e tal. A gente tem toda essa dor de cabeça. Normal, né? O que eu tenho feito agora como líder é assim, cara, eu só vou ler o CRM para evitar agora... mas ele ligou, mas não preencheu o CRM. Então, assim, não tenho mais espaço para ficar entendendo, discutindo coisas informais. Então, assim, eu só estou lendo o CRM agora. Quantos leads eu tenho parado no meu funil em cada fase? Não, mas não está parado. Não, então não teve ação. Então, eu estou tendo uma mudança muito forte de cultura na atividade. Assim, porque o vendedor de hoje não tem mais como ele não fazer uma mínima tarefa de dados, uma mínima tarefa de... Não existe mais não essa existe mais isso. Caiu não 10 existe. leads, quantos leads eu fecho? Exato. Qual o tempo básico, de ligação, né? Então, agora... E não é assim um negócio... A gente tenta simplificar ao máximo, porque realmente o vendedor tem que vender, mas assim... Mas se ele não tiver preenchendo os dados do que está acontecendo com os leads, imagina que a nossa conversão é na faixa de 3%, 4%. Então, a cada 100 leads... 4 vendas. Tem 96. O que está acontecendo com esses 96? Eu tenho que saber. Porque qual vai ser o momento tráfego que eu vou... não melhora, senão a imagem não melhora. Então, eu tenho que saber como? Com o input do meu vendedor. Então, a gente está trabalhando muito forte isso. Legal. E, às vezes, o marketing é culpado. Eu tenho que fazer... Não, eu que estou cobrando isso. E agora, eu vejo diariamente meu cockpit e falo, tem tantos leads parados aqui nessa fase. Aí a galera, não tem. Não, para mim tem. Entendeu? Se não preencheu, não atualizou, eu tô fazendo, eu tenho feito isso dentro da pauta da M Dias, dentro da demanda, né? Eu tenho feito isso. Tipo assim, eu não mando mais um WhatsApp, não. Não tá lá no Trello, não fez. E se não fez, é xizinho vermelho. Se mas não fez até todas as empresas estão assim, né? Então, assim, não tem como. É que é rotina, né? Se o cara não faz o básico, é a rotina. Ele fez toda a tarefa. Aí tá tudo certo. E na hora de fazer é só colocar uma etiqueta lá, às vezes, sabe? Exato. E não tá colocando? Não, então não fez. Aí outra, IA, relação humana, se não tiver dados, para que adianta? Esquece. IA sem dados não funciona. Exato, não funciona. Então é dados, cara. É a mina do ouro aí. Eu acho que a estratégia principal é dados. Eu trabalho com muita base, muito cliente, né? Potencial e cliente já que comprou. Então eu tenho que ter essa medida, senão não tem como. Não, mas isso você falou e é muito legal. E eu sei que, por exemplo... Não, é difícil, não é... Não é mar de rosa. Não tem um manualzinho. O que eu tenho feito agora com esses aí, novos? Eu estou impulsionando muito trazer esses novos de uma vez, porque eles vão puxar os antigos. Porque eles vêm numa pegada, cara, o que tem que fazer eu faço. Já é digital, já é... Não, e o que tem que fazer eu faço, porque eu estou começando agora. Tal. Então, tenho assim, que dar resultado. É isso, entendeu? Eles vão puxar... E aí fica quem se adequar, não tem essa. E é muito importante ressaltar, vou falando do lado do marketing aqui, porque você tem marketing interno lá. E aí muito empresário olha isso e você é uma referência, por exemplo, na nossa região. E fala, nossa, então eu tenho que ter marketing interno. Eu acho que todas as empresas, elas, dependendo do nível que ela chegar, ela vai ter que ter marketing interno. O problema é quando você não estrutura o marketing interno com a mesma atenção que você estrutura um time comercial. Aí você acha que estruturar marketing interno é tipo assim, contratei um designer e um gestor de tráfego. Não tem rotina, não tem processo, eles não vão funcionar assim como uma agência também. Exato, não. Então, o departamento de marketing precisa dessa atenção de gestão. E aí, nisso, você tem lá a sua líder, tem a líder de tráfego e tal. Eu queria até saber como que foi esse processo de implementar o departamento de marketing, porque eu acredito que não foi, contrata qualquer um aí, é nosso.
Na verdade, assim, toda a parte mais comercial, por eu ter vivido já antes também, grande parte no mundo de consórcio e tal, apesar de eu não atuar como comercial nessa época, mas eu atuei em todas as áreas de apoio, né, principalmente. Então, para mim, adequar essas áreas de apoio, finanças, RH, estruturar como que seria a organização comercial nosso, desenho, até chegar onde eu estou hoje, simplesmente foi mais simples para mim pelo meu background, vamos dizer assim. Aí na área de marketing, é uma área que eu não conheço. Eu assim, sei dos conceitos, tudo. Até sou pós-graduado em marketing, por acaso, mas lá nos anos 90. E aí eu falei, como eu não conheço essa área, é diferente de eu contratar, por exemplo, um financeiro que eu conheço e sei onde buscar. Diferente de eu trazer uma pessoa comercial que eu conheço e onde buscar, um RH, um agente de gestão. E aí, no primeiro ano, eu fui atrás de uma agência especializada para colocar uma pessoa gabaritada. Na verdade, eu exigi dessa agência a cadeira. Eu quero uma cadeira assim, com tais skills e tal. E eu tratei mesmo como quando a gente trata com empresa de limpeza, por exemplo. Ó, se no mês 1 eu achar que não rola, eu quero que já troque no mês 2, no mês 2 não dá. Porque eu quero esses skills para eu entender. Tracionar o negócio. Tracionar. Então, foi assim que eu fiz no primeiro ano. Legal. Fiz um contrato já de 12 meses. Assim, depois de 12 meses eu ia ter voo solo. Então, fiz essa experimentação. E aí, depois de 12 meses, eu contratei essa pessoa que está com a gente. E ao longo dos primeiros 12 meses, ela foi montando as equipes. Né? E eu fui desenhando junto com essa agência também que eu te inspirasse. Tem que montar isso. Então, assim, simples assim. Não fui querer inventar a roda por minha conta, porque eu não conheço. Não conhecia esse mercado. Você fez um contrato basicamente de consultoria. De consultoria por 12 meses, exatamente. Então, legal, porque recentemente a gente fez um contrato agora na M Dias, que é justamente isso. Onde a empresa é uma empresa nível regional, né, São Paulo, e ela está sofrendo há 3 anos para conseguir montar marketing interno. Aí eu falei, vocês têm um líder de marketing aí dentro? Não tem, então você não vai conseguir montar time. E aí, nesses meses, o que vai acontecer? A M Dias vai fornecer o serviço que elas precisam de produção, de conteúdo, de tráfego, enquanto a gente está lá dentro montando esse time para que ela não precise mais da M Dias. Sim. Entendeu? Legal. E aí, mas você está matando o seu próprio serviço. Não, na verdade, eu estou criando um relacionamento com uma empresa de esporte. Para que ela vai precisar de mim? Ela vai precisar de mim quando ela quiser uma superprodução, quando ela quiser um comercial, uma publicidade. Exato. Então, esse relacionamento não vai morrer. Então, as agências aí que brigam com o time interno, gente... o caminho para uma empresa é ter time interno. Não tem como fugir disso. E querendo ou não, você cria mais um canal de aquisição de cliente, né? Exato. Mais um braço. Mais um braço. É isso. Muito Beleza. bom. Aprendeu bastante já? Já vou colocar em prática. Muita coisa, né? O Renato é um... Eu queria fazer uma pergunta pro Renato. Semana passada eu fiquei 3 dias lá em São Paulo vendo só coisa de reforma tributária. E eu queria ver a sua opinião sobre isso, sobre a reforma tributária e principalmente qual que é o movimento já que você está aplicando lá dentro da empresa. A contabilidade de vocês é terceira? Olha interna? só, eu também me aprofundei bastante nesse tema no ano passado, no segundo semestre e tal. E o resultado disso foi, por exemplo, que eu troquei a contabilidade agora, na virada do ano. E mudei o regime tributário de uma empresa minha também para lucro real, que eu entendi que eu preciso fazer isso para me preparar para o próximo ano. É assim, eu acho que qualquer empresário, até simples nacional, ele tem que entender um pouco, porque para ser bem simplista, você sabe muito mais do que eu, é assim, a partir do ano que vem, qual que é a base de cálculo de imposto? É tudo que entrar na conta da empresa. Qual que é a base de dedução de imposto dessa base? É tudo que sai da empresa. Simples assim. Entrou 1 milhão. Eu paguei 900 mil de custo, de nota, saiu 900 mil. Então, 100 mil vai ser a base para um imposto aí em torno de 28%. Só que daí, muitas pessoas não têm nem noção, é que essa dedução, essa fiscalização está nas nossas mãos, porque... Se eu pagar para uma empresa que é Simples Nacional, por exemplo, eu não vou poder deduzir. Começa aí. Então, quem presta serviço para mim, que é Simples Nacional,
Ou o cara vira lucro presumido, ou o cara vira lucro real, ou um Simples Nacional especial. Regular, isso. Você tá aprendendo. Tá vendo? Tá estudado. E aí eu vou ter que mudar o regime desses fornecedores, eu vou ter que trocar do fornecedor, simples assim. Exato. Segundo ponto, se esses fornecedores não estiverem em dia com a receita, eu não vou poder deduzir da minha base de imposto. Olha só que grave isso. Muita gente nem imagina isso. A gente vai começar a se fiscalizar. Foi muito inteligente essa reforma tributária nesse sentido. Então, assim, eu acredito que vai ser benéfico nesse sentido de acabar com a informalidade, né? Então, eu já estou fazendo a seleção dos contratos de fornecedores, assim, ou você vira Simples Nacional regular, lucro presumido, lucro real, o ano que vem não vai fornecer mais para a gente, simples assim, porque eu não vou poder deduzir da minha base de imposto, eu não posso, né? Exato. A mesma coisa, todos os relacionamentos que a gente tem também. Outra coisa é o seguinte, existe então, sobre reforma tributária, eu estou vendo simplesmente, assim, num modo simplista assim, lógico, eu tenho todos os detalhes, tudo isso, mas eu estou me precavendo com isso. Então, hoje, uma empresa, um autônomo que é Simples Nacional, ele tem que repensar. Se ele presta serviço para alguma empresa e vai prestar... B2B. Ele vai ter que mudar o regime dele, vai ter que pagar um pouco mais de imposto. Ou a empresa vai negociar com a empresa para pagar um pouco mais, porque vai repassar, vai deduzir na base de imposto da empresa que fornecer para ele, tudo isso. Então, fica no 0 a 0, mas todo mundo fica legal, né? Na base de imposto. Outra coisa que eu acho que não vai rolar é o split payment. Para quem não sabe, assim, o split payment hoje eu emito a nota fiscal... recebo do meu cliente todo o dinheiro e daquele dinheiro no meu caixa, no mês seguinte eu vou pagar imposto. Ou não pagar, ou deixar de pagar e depois refinanciar. Então eu uso até aquele dinheiro como fluxo de caixa. Muitas empresas fazem isso. O split payment vai acontecer o seguinte: vai cair numa conta transitória, a hora que seu fornecedor te pagar R$100, o governo vai separar 28, que é dele, dos impostos, e vai depositar para você 72. Então, eu acho que isso é muito punitivo, né? Eu vi em alguns países do mundo que fazem isso, mas eles fazem para setores apenas do país que estão sonegando muito, que tem muito risco de sonegação e tal. Eu nunca vi, isso eu já escutei, geral para todos os negócios. Então, eu acho que isso é um negócio muito pesado que não deve acontecer. Essa operação aí chama operação assistida. E aí eu estava vendo na prática lá, coisa que eu não sabia, que é uma novidade. Vai entrar lá na operação, vai ter o seu débito e o seu crédito, isso que você falou. E vai ter os seus créditos que estão pendentes para liberação. Ali quer dizer o quê? Que seus fornecedores não pagaram o imposto ainda. E aí vai ter um cifrãozinho lá, do ladinho, que você vai poder pagar o imposto do seu fornecedor. Olha que loucura isso. Ainda se desconta então, se você tiver com seu imposto em aberto e for do interesse do Renato, por exemplo. Ele pode pagar o seu imposto para liberar o crédito para ele. Ele tem 20 mil de crédito, aí tem 3 mil de... Mas aí eu vou ter que cobrar de você. E aí você vai descontar da sua nota, mas querendo ou não, você não vai deixar de pagar seu imposto. Então a arrecadação vai aumentar cada vez mais. Mas eu vejo com bons olhos. Eu acho assim, num país como o nosso, uma história que a gente tem, nada é de uma hora para outra. Mas a expectativa é que 2032 que esteja implementado 100%, né? A gente já está vivendo esse ano como teste, né? Sim. Agora, uma coisa uma dica também é para todo empresário procurar alguma informação, procurar saber, porque muda mesmo. Espera doer o bolso, né? Porque esse ano é o ano da girada, né? Exato. Tem jeito. É isso. Muito bom. Bem você achou que ele ia pegar de passar corrida, né? Não, eu sabia eu tinha certeza que ele ia ficar perdendo. Se eu não soubesse, eu ia falar que não também e tal. Eu tenho Mas é legal, porque tem várias vertentes. Tem a empresa que está no porte grande, tem a empresa que está no porte pequeno. E aí, historicamente, quem é médio e grande vai estar à frente porque tem mais estrutura, mais equipe. E aí mas você quer saber? Eu estou indo, cara. Eu estou indo nas discussões tal, junto com o financeiro, para poder realmente entender. Senão, tem muita oportunidade aí. O CRC com a Receita Federal se juntaram agora para começar a treinar os contadores. Tem contador que nem tem ideia, às vezes. Não tem. Não tá nem falando disso, né? Então O João tá falando isso desde 2020 já. Quando saiu. Mas é bom. É legal. Legal. Bom saber que tem gente preparada. O desafio vai ser grande. Renatão,
Mais alguma coisa que você quer deixar aqui à mesa? Não, tô super contente aqui com vocês e poder falar. Falamos bastante, hein, cara? Eu nem vi o tempo passar, velho. Papo bom. Mas é assim. Mas estou à disposição. Bom demais. Ó, eu anotei aqui, antes da gente finalizar, né? Eu anotei aqui alguns ensinamentos que eu tirei do episódio de hoje. Acho que na época que o Renato veio, a gente não tinha o caderninho. Não tinha o caderninho, né? Eu também não devia estar tão maduro como estou hoje também. A gente evolui, né? É o caderninho Não tem capa jeito. preta, cheio de... Ó, mas Insights. antes de eu ler aqui tudo que eu tirei da nossa conversa, aqui um resumo, né? Não deixe você que está assistindo a gente aí de se inscrever no nosso canal. É isso. Estamos quase batendo 1000 inscritos, né? Ativa o sininho. Ativa o sininho, Legal. curte. E também, gostou do papo com o Renato? Episódio 10 do Mesa está aqui no nosso canal. A gente vai deixar o link aqui na descrição para você ir lá e assistir agora a história. Conhecer como a Pontos começou. Foi um papo mais do passado. Agora a gente falou de futuro, né? E lembrando que não só o Renato tá mais maduro, a gente também. É verdade, né? A gente começou o podcast Todo lá, mundo nem evolui, né? sabia falar Às vezes direito. a gente olha os episódios antigos, a gente dando boa noite. Nossa, esse cara não sabia nem se comunicar. Mas muito bom, vou ler aqui Manda e aí bala. vocês veem se vocês assinam embaixo aqui de tudo que eu aprendi. Ó, quando o cliente está no centro, o negócio cresce obrigatoriamente. Primeiro, fique bom naquilo que você começou. 5 anos para você amadurecer. Depois disso, traga as novas engrenagens para o seu negócio. Você precisa estar respirando seu negócio, seu cliente e seu produto. Então, nem sempre é sair do operacional. O Renato também falou sobre o flywheel. Isso? Flywheel. Suas engrenagens estão auxiliando as outras a rodarem. Então, quando você for expandir, pense nisso. Se essa engrenagem vai fortalecer a outra a rodar também. Vai expandir? Pense em sócios complementares. Foi assim com minha cota do Renato quando ele foi começar. Para crescer, você precisa matar o seu ego. O Renato repetiu isso algumas vezes aqui. Perfeito. Porque você precisa deixar seu ego de lado, porque você pode até crescer, mas você vai chegar num limite com ele, né? O exemplo arrasta, e arrasta mesmo. Tenha rituais para relembrar a cultura da sua empresa. Ninguém é uma ilha. Evite o discurso montado. Seja sempre verdadeiro. Cuidado com o rádio peão. Se alguém tem que saber de algo, tem que ser de você. Então, se você é líder de um time, líder de uma empresa, um empresário, para com essas conversinhas de corredor. Junta todo mundo e fala o que tem que ser falado. Divida esse aqui eu peguei. Ó. Divida os anos da sua empresa como qual é o foco de cada ano. Em 2024, o Renato focou em montar os departamentos. Em 2025, implementar a cultura. 2026, expansão. E Pisando no acelerador. pisar no acelerador. E ano de contratação. Exatamente. E em tempos de A, o que sobra é a relação humana. Ou seja, seja um líder humano, transparente e trabalhe muito. E esse foi o episódio de hoje. Uma salva de Aí, valeu. Bom demais. Bom. Muito Renato, aprendizado. Obrigado. Obrigado demais. Renato. Foi um episódio Obrigado. fantástico. Pra gente finalizar, queria que você olhasse para aquela câmera, como de costume, deixasse seu recado, @da Pontes também, o seu, para todo mundo seguir. Legal. Pessoal, muito obrigado por esse momento aqui, por esse espaço. Eu desejo que cada um de vocês que chegaram até aqui sigam seus sonhos, sigam suas intuições. A intuição é um negócio muito importante. E se prepare cada vez mais. Não tem, como eu falei, não tem bônus sem ônus. Tem que pagar o pedágio para chegar onde você quer chegar. Então, é assim que eu vivo, sempre vivi isso. Desde quando comecei minha carreira lá como dono de bar com 14 anos, office boy com 17, mãe manicure, pai operador de produção. Então, assim, é claro que eles também tiveram os ônus deles, muitos ônus para criar 3 filhos. Então, assim, e acredite no seu sonho que sempre vai chegar. Eu acho que esse é o ponto. É isso aí. Muito Beleza. bom. Joãozinho, últimas palavras lá? Galera, obrigado por ter acompanhado mais um Mesa Podcast. TV, né? Agora não é só o canal Mesa. é diferente, né? Então é isso. O Mesa está crescendo, acompanha. Cada dia vai ter uma pessoa aqui com conteúdo diferente, conteúdo de qualidade. Acompanha que o Mesa é isso. É isso. Não deixe de se inscrever. M Dias Marketing, muito obrigado. Stanley, muito obrigado. Mais um episódio. Segunda a gente volta com mais. Valeu. Valeu. Tchau. Estamos online de novo. You know we don't play, stay out the way. Segunda que vem já tem episódio novo.